não preciso de paz, eu não preciso de cura, eu não preciso de nada. Eu quero dizer para você que a bandeira da vitória Deus levanta para você nessa noite. Não importa a dificuldade que você esteja passando, Deus põe o ponto final. A bandeira de paz é levantada na sua casa. A bandeira de paz é levantada na Wesleyana. A bandeira da vitória Deus levanta para mim e para você nessa noite. Então, se você quer, mesmo sentado aí no seu lugar, levante suas mãos o mais alto que você puder e diga comigo: Shalom, Shalom, Rafa, Jireh, vamos lá, Shalom, Shalom, Rafa. Isso, Jireh, 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 Deus troverá, Deus troverá. Mais uma vez, Shalom, Shalom, Rafa, Rafa, o Deus da cura, Jireh, Jireh, Deus troverá. Shalom, Shalom, Rafa, Jireh, Deus portadora de marca-passo, nasci com metade do coração faltando. Não podia ter a minha pequena filha ali, mas Deus me deu ela. Uma gestação tranquila. Nasceu a Lavínia. Fiz o teste do ouvidinho. 0% de audição dos dois ouvidos. Eu falei, meu Deus, eu passei por tanta coisa, mas eu passei, tudo bem. Agora minha filha, surda, minha filha. O Senhor não me ama, o Senhor não me ama. E foi o meu tio em casa, e as pessoas iam lá em casa e começavam a dizer assim: a sua filha vai ministrar, sua filha vai cantar, sua filha vai louvar a Deus. E só eu e meu marido
marido sabia do resultado do exame, meu coração se angustiava. Eu falei assim: vai cantar como se ela não escuta? Vai falar como se ela não escuta? E eu entreguei a minha vida ao Senhor, assim como Ele me curou de tantas enfermidades, me ressuscitou, me deu vida, me fez gerar ela sem poder ter. Eu orei ao Senhor e o espírito de surdez nós repreendemos a minha casa numa determinada noite. Eu fiz o reteste com a minha filha e nós profetizamos que Deus daria a minha filha ouvido absoluto. E quando eu fiz o reteste com a Lavínia, minha mãe angustiada, só minha mãe, meu pai e meu marido sabiam. A moça falou assim: mãe, a sua filha não só escuta, a sua filha tem os 2 ouvidos absoluto. Eu não sei o que aconteceu. As 6 frequências do ouvido da sua filha estão funcionando. As 6 frequências. Você pode dizer que Deus te ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Então aí onde você está agora, você vai colocar a mão no ombro à vontade, fica à vontade. Eu não sei o que é impossível para você nessa noite, eu não sei. Eu sei o que foi impossível para mim, mas Deus fez. Boa noite para vocês. Eu acho que muitas de vocês já me conhecem, porque eu fiz bastante tempo de ginecologia aqui no posto. Mas, assim, desde 2004 eu tenho uma nova especialidade, que é a nutrologia. E aí, por ter fraturado os 2 braços e não consegui mais esticar esse braço, aí eu parei de fazer ginecologia, só faço hoje nutrologia. Mas é um negócio muito legal e eu vou explicar para vocês o que é isso. Eu acho que vocês já ouviram falar em nutrologia, né? Tem a nutricionista e tem o nutrólogo. A nutrologia é uma especialidade da medicina, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, como oftalmologia, ginecologia, o otorrino e etc. E o que a gente faz? A gente trata de todas as doenças através da alimentação, tá? Então, inclusive, a gente trata do colesterol, que está arrebentando aí todo mundo, de triglicérides, de hipertensão, do diabetes e até de alguns câncer, né, através da nutrição. Então, assim, no consultório, o forte é a obesidade, né, e o sobrepeso, e é isso que nós vamos falar hoje aqui, porque isso tratou a obesidade, começa a emagrecer, tudo começa a melhorar, tá? Mas a gente trata tudo, a gente trata desde um refluxo, mas assim, com alimentos, entendeu? E com alimentos e com suplementos, porque nem sempre vai ser possível só o alimento. Então, dependendo da doença, a gente vai ter que entrar com a suplementação também, tá? Então, por exemplo, tem gente que tem pressão alta e, às vezes, a pressão alta é por deficiência de ácido fólico, vitamina B12 e a piridoxina, que é a vitamina B6. E isso, quando a gente pede um exame chamado homocisteína, ela vai mostrar lá bem alto. Isso prediz um risco cardiovascular. Então, o que a gente faz? A gente faz essas 3 suplementação e muitas pessoas que têm pressão alta já começam a melhorar da pressão. Aí, por exemplo, outra coisinha antes de começar a obesidade aqui. A vitamina D está bombando, a questão da vitamina D, eu acho que vocês já ouviram falar, saiu até na Veja há pouco tempo, um artigo bem grande sobre a deficiência de vitamina D, porque a gente está tendo uma pandemia de déficit de vitamina D. Por quê? O sol, a gente fica muito tempo trabalhando o tempo todo em lugar fechado, protetor solar, que é claro, a gente tem que ter a proteção do câncer, né, através do raio solar, mas assim, com isso, está todo mundo em deficiência, quase todos, no mundo inteiro e no nosso país também.
Então, eu tenho pedido para todos que passem consulta o exame da 25-OH hidroxivitamina D. E muita gente baixa. Só que assim, essa deficiência está relacionada com a obesidade, com o diabetes, com a fibromialgia. Tem gente que tem fibromialgia só por ter deficiência de vitamina D, tá? Então, só para vocês verem assim, como que é ampla a questão. A gente trabalha muito no metabolismo, né? Em todo o metabolismo, porque às vezes uma deficiência ela vai atrapalhar tudo. Mas hoje nós vamos falar de obesidade. E você pode colocar o primeiro slide, por favor? A obesidade é assim, é uma doença crônica. Você tem que entender que é doença, como a pressão alta o diabetes é uma doença, a obesidade também é doença crônica. E tem que entender direitinho o que acontece no metabolismo quando está acima do peso ou está obeso, para entender por que tem que comer determinados alimentos. Porque a gente, né, escuta, tem que fazer restrição calórica, tem que fazer atividade física, e tem que comer isso, e não pode comer aquilo, e tem que comer aquilo outro. Mas por quê? Então, nós vamos pincelar de uma maneira bem prática, para vocês entenderem esse metabolismo, as alterações neurohormonais e os transtornos alimentares que ocorrem por causa da obesidade. Então, veja só, ali está assim, ó, mulher com o corpo, que está escrito, não estou conseguindo ler, definido, faz muito sucesso na vida afetiva, social e de trabalho. Emagrecimento faz bem as mulheres solteiras e casadas. E é isso mesmo. A gente vê como melhora a autoestima das pessoas quando elas começam a emagrecer e começam a ficar legal. Muitas pessoas, quando vai lá no consultório, muitas vão com depressão, sabe? Com ansiedade. A ansiedade está tomando conta de todo mundo, né? A depressão, a ansiedade, a compulsão, aquela ansiedade generalizada, assim, que a pessoa nem sabe o que está acontecendo. E aí, quando a gente começa a fazer um tratamento, quando a gente começa a abordar toda essa questão da ansiedade, inclusive a pessoa começa a ficar mais relaxada e ficar mais light e começa a fazer o tratamento, primeiro ela tem que entender que é assim, tem que abaixar, equilibrar primeiro, porque senão não vai fazer dieta nenhuma. Não adianta a gente pegar e falar assim, você está acima do peso, vai fazer dieta. Bonito, eu dou uma dieta bonita, bacana, tudo, a pessoa vai virar as costas e não vai fazer nada. Porque a teoria é uma coisa, mas na prática a história é outra. Aí a gente tem que considerar que sempre as pessoas, geralmente, não vou falar sempre, mas geralmente as pessoas estão acima do peso, com sobrepeso, obesidade, muitas têm algum transtorno de ansiedade ou de depressão. E essa questão ela tem que ser abordada antes da gente começar a passar uma dieta. Porque tem gente que vai no consultório e é tão ansiosa, tem aquela ansiedade tão generalizada assim, que a pessoa não tem foco para fazer dieta nenhuma e nenhuma atividade física. Ela não vai conseguir se eu não medicar ela. Às vezes tem que fazer, muitas vezes eu indico a psicoterapia. Vocês já ouviram falar, é a terapia com psicólogo. É muito legal fazer isso, porque na terapia é o momento que você vai falar, que a gente fala com a psicóloga, que é uma profissional da área de saúde, e ali a gente pode contar tudo para ela. Tudo. E vai ficar ali. Então, muitas coisas que a gente não pode falar com o marido da gente, com o filho da gente, às vezes até com uma amiga da gente, a gente vai lá e fala com a psicóloga. E às vezes essa conversa vai fazendo a ideia da gente e se ajeitando. Porque assim, eu até fiz um curso em São Paulo, faz pouco tempo, 6 meses de psicossomática. Às vezes a gente somatiza, e somatiza no peso, inclusive, por isso que eu fui fazer esse curso, para entender essa questão toda emocional. Então, hoje não é o foco disso, mas fica essa, que a terapia é um negócio muito legal. Não adianta só tomar o medicamento, que a gente vai prescrever lá também. Existem vários tratamentos, né, medicamento para ansiedade, que pode ser desde um fitoterápico, por exemplo, uma teanina, que é um negócio muito legal, um derivado do chá verde, que tem a mesma ação do benzodiazepínico, diazepam, que muitas de vocês já conhecem, mas que não é legal, é um medicamento controlado. E às vezes a gente tem que medicar mesmo, como o psiquiatra medica.
né? Até com uma medicação mais forte, uma venlafaxina, um escitalopram, porque às vezes a ansiedade é muito intensa na pessoa e não adianta, se ela não ficar legal, ela não vai conseguir aderir a nenhuma dieta e nenhuma mudança de estilo de vida, que é o que precisa. Então, esse tratamento da obesidade é uma coisa assim que não é em um mês que vai ser resolvido. É um tratamento, é uma mudança que a pessoa vai ter que fazer na vida dela e uma mudança de tudo. E ninguém muda de uma hora para outra. Então, é assim, é todo mês batendo ponto, entendeu? Lá no consultório. E a gente vai conversando e vai abordando as necessidades que vão aparecendo, tá? Mas só para vocês entenderem que ninguém emagrece em um mês, tá? Que isso é uma mudança que vai incorporar novos hábitos, e vocês vão ver quais são esses hábitos, demora. Então, a gente passa tudo que tem que mudar, mas assim, cada um vai mudar de acordo com a sua possibilidade, né? Tem uns que conseguem mudar tudo, tem outros não, que é muito complicado. Então, tá, pode passar o próximo. Então, aí, quando a gente vai falar da parte de estética, né, a celulite, a gordura localizada e tudo mais, essas coisas tudo está no pacote. Aliás, o pacote é um pacote, com celulite, estria, gordura localizada, com pressão alta, com colesterol, com triglicérides, com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e aí vai, entendeu? Então, pode passar o próximo. Então, uma coisa que é legal entender, que é assim, ó, a partir do momento que está com o peso maior, que tem que estar, porque vocês já ouviram falar que negócio de índice de massa corpórea, não é? O normal é até 24,9. Se você pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado, você vai ter um índice de massa corpórea de vocês. O normal é até 24,9. De 25 a 29,9 é sobrepeso, e a partir de 30 é obesidade, que vai até começar a mórbida, que é 40. Hoje, a cirurgia bariátrica ela só é indicada acima, com IMC acima de 37, e desde que tenha alguma comorbidade, ou seja, uma diabetes compensada, ou acima de 40, o IMC. Tá? Mas a cirurgia bariátrica, porque às vezes a pessoa ela não quer o caminho estreito, né? E a gente aprende bem essas coisas na igreja. Que o caminho estreito é complicado, é difícil, ele exige assim todo um trabalho bem pessoal da gente. E às vezes a pessoa ela quer abreviar tudo isso e não é assim que funciona. E ela corta todo o caminho e é que ela é no caminho largo, e a cirurgia bariátrica é assim também. Então, vai lá, faz a cirurgia bariátrica, ótimo, perde 30, 40, 50 quilos, mas a cabeça da pessoa fica piradinha. E a gente tem visto lá no consultório, inclusive, tem paciente que vai lá já com grau de esquizofrenia. Por quê? Porque a pessoa ela era geralmente compulsiva. Ela tinha aquela... Sabe o que é compulsão? Vocês já ouviram falar? Vocês podem ficar bem, quiser perguntar, pode perguntar, tá? Compulsão é aquele negócio, aquela vontade que dá de fazer uma coisa assim, toda hora, aquela mania de ficar fazendo várias vezes aquela mesma história. Então, tem gente que tem, por exemplo, compulsão por compra. Fica nervosa, vai lá, quer comprar alguma coisa, tá? E fica nervosa, vai comprar sapato, fica com a mania do sapato. Ou fica nervosa, compra sabonete, entendeu? Ou fica nervosa e come, tá? Porque não é normal querer ficar comendo toda hora, tá? Comer toda hora, ficar comendo doce principalmente, não é normal. Isso não é uma coisa equilibrada. E nós vamos explicar toda essa alteração neuroendócrina hoje para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Mas quando está acima do peso, o subcutâneo, que é a gordura, ela começa a produzir substâncias perigosas para o organismo. Então, antes não produzia, começa a produzir agora. Sabe o que produz? Produz um negócio chamado fator de necrose tumoral. Já ouviu falar isso? É uma palavra feia, né? Mas isso daí é um problema muito sério. Produz fator de necrose tumoral, produz um monte de interleucinas que vai desorganizar o metabolismo inteiro. E uma das coisas que faz nessa alteração toda é assim, a resistência à insulina. Já ouviram falar nisso? Resistência à insulina, o metabolismo cai. Vocês faz regime, faz atividade física, no entanto, não emagrece.
Por quê? Porque já tem uma resistência periférica à insulina. A gente pede exame e consegue avaliar isso daí. A gente pede hemoglobina glicada, um teste de tolerância à glicose e avalia se está tendo resistência. Mas, assim, se a circunferência abdominal ela está acima do normal, geralmente já tem resistência. Ou está começando mesmo com o exame normal, entendeu? Então, a gente tem que abordar porque isso está acontecendo. E isso diminui o metabolismo. Então, existem coisas, por exemplo, a tireoide, um hipotireoidismo vai baixar o metabolismo. Mas o hipotireoidismo, ele não aparece porque a pessoa está obesa. A pessoa já tinha e, às vezes, fica obesa por causa do hipotireoidismo. Mas aí ele vai levar a uma baixa do metabolismo, tá? Mas só pelo fato, mesmo de não tendo hipotireoidismo, pelo fato de estar com sobrepeso, essas substâncias que são produzidas, são as interleucinas, elas vão ocupar o mesmo receptor lá, que vem aqui para o cérebro, que é o da leptina. Já ouviu falar nesse hormônio, leptina? A leptina é o hormônio que controla a nível do nosso cérebro a vontade de comer, tá? Então, aquele negócio de falar, não precisa mais, está bem, não quero mais comer, já estou saciada, é a leptina que faz isso. E quando produz esses hormônios, essas citocinas inflamatórias, a gente chama de citocina inflamatória, e vocês têm que entender isso, porque a dieta ela tem que ser anti-inflamatória. E aí nós vamos usar os alimentos funcionais, que são anti-inflamatórios, entendeu? Então, essas interleucinas que são produzidas pelo tecido adiposo, elas vão lá e bloqueiam a leptina de ir lá no cérebro e falar assim, tá bem, eu estou saciada. Da leptina ir lá no tecido periférico da gordura, onde está a gordura da barriga, seja onde for, e falar assim, vamos queimar a gordura. Ela fala, ela não tem mais, ela para de agir. Então, para de queimar a gordura. E aí começa a gordura localizada, a fome, até virar aquele vício, compulsão. E às vezes a pessoa não tinha compulsão e passa a ter compulsão por causa da falta da leptina. Ou às vezes já tinha também. E isso a gente tem que avaliar tudo. Ou às vezes torna-se compulsiva porque começa a fazer uma dieta restritiva, daquelas que passa fome até não querer mais. E depois começa a adquirir algum transtorno alimentar por causa de uma dieta mal planejada, que não é legal, não é assim que se fala mais na nutrição, tá? Então, essas alterações neuroendócrinas que estão ali, né? A regulação do balanço energético, os transtornos alimentares, tudo isso a gente tem que abordar. Pode passar o próximo. Aí, ó, então essa questão, a gente avalia isso. Perdeu o foco, porque assim, para emagrecer tem que estar com foco. Foco em quem? Em vocês. A gente está com foco na gente. Se eu quero emagrecer, primeiro é assim, não adianta ir lá no médico porque quer emagrecer, porque o pai mandou, a mãe mandou, o irmão, o marido, etc. Você tem que ter uma motivação. A motivação, ela muda tudo. Porque você tem uma motivação importante, eu vou emagrecer. Não por causa do meu marido, nem do filho, nem do... Eu vou emagrecer porque a minha motivação é essa. E vocês têm que procurar entender qual é a motivação de vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou está muito complexo isso? Não, né? Então, porque se não entender a motivação, e às vezes precisa ir lá na psicóloga, sabe? Para entender que você tem que ter uma motivação. Você tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar. De que adianta a gente cuidar de todo mundo se não cuida da gente? Não dá certo isso. É o roto tratando do esfarrapado? Não dá certo. Então, a gente tem que olhar para a gente. E na Bíblia está escrito isso. Que, assim, é a relação com Deus, com a gente, depois com o próximo. Não é assim? Então, a gente tem que estar legal, gente. Então, começar a olhar mais um pouco. Então, a gente vê direto as pessoas que cuidam do filho, cuidam do marido, trabalham o dia inteiro, não tem um tempoinho que seja para dar uma malhada, para fazer uma academia, para fazer uma caminhada. Não tem tempo. Aí eu falo, compra o tempo, então. Não tem jeito. Vai ter que comprar. Não tem jeito, entendeu? Tem coisa que não tem jeito. A gente não tem que tomar banho todo dia? Tem que fazer atividade física todo dia, porque a atividade física, às vezes, é o que falta
para o metabolismo dar um cheirinho. É um cheirinho, não precisa muito. Não precisa ficar malhando igual louca, pá, não sei quantas horas na academia. É um cheirinho no metabolismo e ele já vai com tudo, entendeu? Então, tem que ter foco. E às vezes, quando não tem foco, a gente vai fazer abordagem, ou com a terapia, ou com medicamento, ou com fitoterápico, o que for. E durante a consulta a gente fica sacando tudo isso. Porque se a gente vê que a pessoa já está muito desfocada, às vezes na primeira consulta a gente não consegue ver, avaliar, porque as pessoas enganam, gostam de mentir. Existe toda uma mentira atrás da obesidade. O paciente, ele mente, ele sabota. E assim mesmo, é uma maneira, toda uma história atrás de se proteger daquela situação que você não quer encarar aquilo. Você não quer pesar, você não quer ir em cima da balança, você não quer escutar um monte de coisa, entendeu? Então vai chegar lá e vai mentir mesmo, e a gente já está acostumado com essas, faz parte, né? Próximo. Então, ali, ó, então fala, né, do que eu estava falando das citocinas. Vamos passar, vamos avançar. Pode passar o próximo. E ali, ó, aspectos nutrológicos do tratamento da obesidade. Tecido adiposo, ele secreta muitos hormônios, leptina, resistina, fator de necrose tumoral, interleucina, grelina. Todas essas coisas aí que são produzidas quando está obeso, são as mesmas coisas que são produzidas com o paciente de septicemia na UTI. Olha só que grave que é isso. O paciente que tem uma septicemia que está na UTI, produz todas essas tranqueiras aí. Produz esses fatores, essas substâncias, essas interleucinas, que inflama todo o organismo, inflama todas as artérias, tá? E aí, quando a gente pede aquele exame chamado PCR, não sei se vocês já ouviram falar, muitos vêm positivo, tá? O PCR, ele só vem positivo em coisa que não está muito boa. Ou é numa doença autoimune, ou num câncer, ou num processo assim, de aterosclerose avançada, mas acontece, isso é real e faz parte também do pacote da obesidade. E ali que eu estava falando, a leptina, ela controla o apetite, o gasto energético, ela controla tudo, tá? Então, só que assim, pela nutrição e pelos alimentos, a gente consegue controlar esse hormônio. Só que essa intervenção é a longo prazo. A gente não existe um remédio que controla a leptina, que faz produzir leptina, não tem isso, tá? Então, os medicamentos hoje para a obesidade, é assim, vocês viram que um monte de medicamentos foram proibidos, né? As anfetaminas foram proibidas, né? A anfepramona, anfetamina, está tudo proibido isso. No máximo é com a sibutramina que a gente entra. E a sibutramina só pode entrar hoje um médico com título de especialista em endocrinologia ou nutrologia. E a gente assina a alma da gente lá na Vigilância Sanitária de Taubaté para obter a licença para ter esse receituário, essa notificação tipo B2. Porque agora também, não sei se alguém toma aqui, mas tem um termo de responsabilidade que tem que assinar, é a maior chateação. Muitos médicos quer dizer, médico de posto nem tem acesso a essas coisas mais por causa do tipo de notificação. Mas mesmo quem é especialista, às vezes, se aborrece para prescrever isso, porque é muito complicado. Você tem que saber mesmo a indicação para prescrever, tá? Pode perguntar. Pois é. Então, é assim, essa palestra de hoje é uma coisa muito ampla, né? Não dá para a gente em uma hora estar abordando tudo. Mas existe um negócio chamado, existem uns hormônios, uns estrogênios, não sei se vocês já ouviram falar, que está vindo da alimentação, do agrotóxico, que está vindo do plástico. Já ouviram falar nisso daí? Que isso está detonando o metabolismo de um monte de gente. Tem criança menstruando, gente, com 8 anos, com 9 anos, está menstruando, já com peito, entendeu? Porque são hormônios sintéticos. E a soja está assim, disso daqui, ó, tá? Está com muito hormônio. Isso favorece câncer de mama, o câncer de próstata. Então, assim, só por Deus mesmo, porque está tudo contaminado, né? E o leite está... Não é, hoje a gente não pode falar isso, mas não dá para falar isso hoje nessa palestra, mas assim, essa parte desses hormônios no agrotóxico, frango, no leite, é uma coisa assim que a gente tem que começar a estudar um pouquinho mais,
porque tem uns estrógenos aí sintéticos que estão alterando todo o metabolismo. A vaca, ela está tomando hormônio, para a vaca produzir hormônio, ela produz demais, ela tem que produzir demais hormônio, então ela tá sendo injetado na vaca desogestrel, entendeu? E isso é uma coisa assim que é oficializada, esse negócio não é nada assim é oficializado. Então, é assim, gente, a gente não pode sair daqui falando que não é para ninguém tomar o leite, mas assim, é só para vocês abrir um pouquinho, começar a abrir a cabeça nas coisas, tá? Que, assim, Deus, ele fala o que a gente tem que comer. Lá em Gênesis, o capítulo 1, versículo 29, está escrito lá o que se come, né? E o leitinho da vaca não estava lá, que era para tomar. Mas, qualquer hora a gente fala disso daí, tá? Mas, assim, oi... O problema da soja é a transgênica, né? Então, tem muita soja transgênica também. A soja, ela é legal, sabe? Ela tem umas substâncias legais. E, assim, é uma polêmica. Existe toda uma polêmica. Tem uma turma a favor, tem uma turma contra. No meio científico mesmo isso acontece. Por uma discussão que, por interesses, às vezes, muitas vezes políticos, entendeu? E sempre é político, né? Não dá para avançar a discussão. Então, é assim, sabe? Mas é barato, sim. A soja é barata. Um leite de soja é super barato. É industrializado, né? Mas, gente, não vamos polemizar hoje, porque senão a gente não avança. Outra hora a gente marca, vem aqui e polemiza um monte de coisa, tá? Vamos passar ao próximo? Então, ali, fatores que aumentam... então tá, outra coisa. Dormir, tem que dormir, gente. Você já ouviu falar no hormônio do crescimento? O GH? O GH, o hormônio do crescimento, ninguém vai crescer mais aqui, não. Quem não já passou 18 anos não cresce mais. Mas o hormônio de crescimento, sabe qual é a função dele? Ele é que faz não ter gordura e aumenta a massa magra. Ele aumenta a massa magra e diminui a massa gorda. Quanto mais massa magra, maior o metabolismo. Se vocês querem que aumente o metabolismo, tem que puxar peso. Tem que fazer músculo. Porque se tiver músculo, o metabolismo está alto. Por que esses homens comem 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 calorias e, no entanto, não engordam? Porque tem músculo até não querer mais. Eles têm testosterona. A testosterona faz ter músculo. E as mulheres têm mais gordura, né, do que o homem. Então, quanto mais gordura, menor o metabolismo. Depois de 40 anos de idade, os hormônios, por um monte de alteração hormonal, vai ter... A tendência é o músculo ir caindo, inclusive nos homens, tá? Vai tendo uma queda da massa muscular. E aí, tem que malhar, gente, tem que ir lá puxar o ferro. Não é o ferro, nós mulheres não vamos puxar o ferro que o homem puxa, que eles puxam para fazer hipertrofia mesmo. Mas nós não, nós temos que fazer para fazer definição. E para ter uma taxa metabólica basal, assim, mais alta. O que significa isso? Significa que, assim, às vezes eu passo para ela 1.300 calorias e ela não consegue emagrecer. E, às vezes, eu passo para ela 2.000 calorias e ela emagrece. Por que isso? Existem vários fatores atrás dessa história. Mas a taxa metabólica basal é uma coisa que a gente fica de olho. E os hormônios influenciam isso daí, a ansiedade, a compulsão, o sedentarismo, a alimentação, tudo influencia, tá? Então, assim, tem que sair daqui que, assim, tem que fazer atividade física, porque fazer atividade aeróbica vai aumentar a taxa metabólica, porque é uma atividade aeróbica. E tem que fazer musculação para aumentar um pouco a massa muscular. Existe um exame chamado... E o peso, veja só, gente, aí fala assim... eu estou indo na academia, estou fazendo musculação, e o meu peso não abaixa, aumentou o peso na balança. Acabou o parâmetro da balança. Quando começa a malhar em academia e puxar ferro, aquele peso não é o peso real, porque às vezes você pesa e não perde peso, mas, no entanto, a sua roupa está super larga. Porque não importa, mas você está mudando, em vez de massa gorda, está transferindo para massa magra, ou seja, está tendo mais músculo e queimando gordura. É ótimo, é isso que quer.
Você vai vestir roupas com manequim bem menor, entendeu? Só que, no entanto, na balança ela vai ficar igual. Por isso, a gente faz um exame chamado bioimpedância, quando a pessoa está malhando, que ela está no esquema, entendeu, de malhação, que está com IMC mais baixo, que não adianta fazer bioimpedância no IMC alto, para a gente avaliar a massa, o índice de massa de gorda e o índice de massa magra e a quantidade de água para ver se está retendo ou não, para ver se a dieta está indo de acordo com a meta que a pessoa tem. Então, por exemplo, tem um camarada que ele faz a bioimpedância e dá 30 de porcentagem de gordura. E ele está gordo. Aí ele fala, pô, doutor, eu quero chegar, a minha meta é chegar em 15%. Então, tá, com a meta em quanto tempo? Aí a gente vai passar a dieta de acordo com a meta da pessoa, tá? Mas atividade física é importante. Pode passar o próximo. Então, aí a gente estava falando, então, daqueles hormônios, né? As mulheres têm uma vontade, muitas, nem todas, mas muitas, falam que depois das 16 horas, começa a dar uma vontade terrível de comer carboidrato, principalmente doce, e muitas caem no doce. Sabe por que acontece isso? Por deficiência de uma substância chamada serotonina. Já ouviu falar nisso? Tá? Inclusive, o chocolate, ele libera serotonina. Tá? Por que muitas acabam virando chocolatra? Porque o chocolate, ele produz a endorfina. Sabe o que é endorfina? É o que deixa a gente alegre, feliz, sabe? Então, para a gente ficar alegre e feliz, a gente tem que ter lá no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, uma substância chamada endorfina. E tem alimentos que é pura endorfina. Chocolate, doce, comida gordurosa, cigarro libera endorfina, por isso que muita gente fuma. Por quê? Porque libera endorfina. Só que é assim, ó. Tanto é que quando a pessoa para de fumar, ela fica... Porque está faltando, está faltando. E agora? O que vai fazer? O organismo ele não quer saber, ele quer ter recompensa. É assim, recompensa. Vai tirar o carboidrato, vai tirar o chocolate, vai tirar o doce, vai dar o quê para recompensar? Então, é isso que a medicina trabalha hoje. Vai fazer o quê? Tem que recompensar. Uma das coisas, por exemplo, porque tem que mudar o foco, tem que produzir endorfina, tem que produzir o negocinho lá que deixa você feliz na vida. A atividade física, apesar de muitas pessoas não quererem ir, porque dá preguiça, não sei o quê, papapá, mas quando chega lá e começa a malhar, você começa a ver que depois, no fim da malhação, você fica alegrinha. Aquilo é endorfina que é liberado, entendeu? Então, é assim, muita gente, a endorfina vem do sexo, né? Então, o cara que faz cirurgia bariátrica e não pode mais a endorfina vir pela comida, porque assim, então vai parar aqui, ele vai ter que ir lá para o pronto-socorro para tirar um pedacinho de coco, será que ele comeu por endoscopia? E ele fica morrendo de medo e não vai comer mais nada, ele vai procurar recompensa, porque isso é um vício, a endorfina, ela vicia. E aí, o que vai atrás? Vai atrás de sexo, vai atrás de droga, entendeu? Vai atrás de alguma coisa. E hoje, muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, o índice de desquite, isso é oficial, aumentou após a cirurgia bariátrica, as pessoas que fizeram isso, um estudo depois de 5 anos de cirurgia bariátrica. E também o uso de drogas, tá? De drogas, inclusive de cocaína, porque é a questão da recompensa, tá? E a gente, nós mulheres, né? A gente é muito de serotonina. A gente é muito dessa dependência da serotonina. Então, como nós produzimos mais serotonina, e os homens são diferentes, porque eles é mais dopamina. São mais dopaminérgicos. O negócio do homem, entendeu? É diferente da mulher, tudo. Inclusive essa parte fisiológica. A dopamina é vigor, entendeu? O cara tem que estar no pique, é isso. Não está no pique, não está com vigor, aquele vigor assim, está faltando dopamina. E quem produz dopamina? A testosterona. Então, baixou a testosterona. Quem produz serotonina? O estrógeno, a progesterona, tá? A ocitocina. Então, entende? Tem toda uma alteração hormonal que está acontecendo nessa pessoa. E aí, quando a gente vai abordar essa questão que fala, eu estou comendo... Ai, doutor, é assim, eu vou bem o dia inteiro, mas olha, à noite eu como até não querer mais. Bom, à noite não é horário de comer, tá? Então, o último horário de comer,
a gente teria que ter um entendimento que seria 19 horas, tá? Porque o organismo não quer saber se trabalha à noite. Inclusive, saiu uma pesquisa agora que quem trabalha à noite tem mais dificuldade de emagrecer e engorda mais, porque a leptina, ela é um tanto que inibida para quem trabalha à noite, então não vai ter saciedade essa pessoa. E a abordagem no tratamento tem que considerar isso daí. Porque quando escurece, existe uma mensagem que manda aqui para o cérebro, não interessa se você trabalha à noite, você vai curtir, se você curte ficar na internet à noite, não, o metabolismo ele não quer saber disso. Ele quer saber que assim, anoiteceu, vem uma mensagem, um monte de hormônios para a produção, porque vai preparar o organismo para dormir. Não precisa o hormônio estar alto agora. Agora é hora de produzir hormônio do crescimento. Nós estávamos falando do GH. Vocês já ouviram falar que os caras vão lá na academia e tomam GH, o hormônio do crescimento, para ficar, né, com hipertrofia, para ficar malhado. O que não pode fazer isso. Hoje a gente prescreve indutor de GH, mas GH não. Mas o GH natural da gente é importante, porque ele é um hormônio anti-envelhecimento. Quem pode ver, quem não dorme à noite, trabalha à noite, essa pessoa naturalmente, você começa a observar, você vê que ela tem um rosto mais cansado, tem aquele ar de envelhecimento mais acelerado. E quando a gente fala em envelhecimento, não é só a questão estética, mas é tudo está envelhecendo. Lá dentro está envelhecendo também. Então, a produção do GH, ele acontece entre 11 e 1 hora da manhã. 11 da noite a 1 da manhã. Esse é o pico. Agora, veja só, meus caros, se estiverem na internet até 2 horas da manhã, um abraço, já não tem hormônio de crescimento, entendeu? E aí, em vez do hormônio de crescimento, sabe o que vai ser produzido? Cortisol, que é o hormônio do estresse. E sabe o que acontece com o cortisol? Ele vai engordar, principalmente na barriga. Tá? É o primeiro lugar que vai atacar é a barriga, que acumula a gordura na barriga, o cortisol. Então, é assim, o estilo de vida da gente, ele tem que ser mudado. E vocês têm que entender isso daí. Então, eu não vou ficar dormindo até 1 da manhã, vou ficar na internet, né? Então, vai ficar velho, vai ficar gordo, vai ficar um monte de coisa antes da hora, porque todo mundo vai envelhecer, mas não precisa ser antes da hora, não é? Então, tem que entender que assim, a gente não tem que ir contra a fisiologia. A noite é para dormir. E outra, se você está com o estômago cheio de comida e vai dormir, o metabolismo está lá embaixo, porque os hormônios estão lá embaixo. O que vai acontecer? Vai engordar. Então, é assim, o horário de comer é de manhã. Eu sei que um monte de gente não tem o hábito de tomar café da manhã, mas o café da manhã deveria ser a principal refeição. Porque na hora que você acorda, os hormônios estão lá em cima, entendeu? E essa hora que todo o organismo está preparado para metabolizar tudo. No entanto, não tomam café da manhã, ou quando tomam café da manhã, aquele café da manhã super pobre, que é pão com manteiga, café com leite. Gente, não dá para ficar saudável desse jeito. E aí a gente fala, gente, mas cadê a frutinha? Cadê uma aveia, um integral, tá? Aí eu vou explicar para vocês assim. Quando a gente fala dessa história de pão integral, tá cheio lá na mesa. Parabéns para as meninas, a mesa tá linda, viu? Parabéns, é bem saudável. Porque às vezes a gente vai em evento de nutrição e, no entanto, a mesa não está saudável. Mas veja só, por que tem que ter integral? Tem que entender isso. Primeiro, o arroz branco, o pão branco, o que acontece? Ele tem um índice de glicose muito alto. Na hora que cai no organismo da gente, isso é absorvido com tudo para a corrente sanguínea. E o pâncreas, que produz insulina, ele tem que produzir muita insulina para pôr aquilo para dentro. Isso acontece com arroz branco, com pão branco, com o macarrão, né? Com doce, que a gente chama de carboidrato simples. E aí, dia após dia, hora após hora, acontecendo isso, chega uma hora que o pâncreas fala, chega, não estou aguentando mais produzir tanta insulina. E aí começa a fazer resistência à insulina até ficar diabético. E até do diabetes fazer um derrame, um infarto, ou uma retinopatia diabética, ficar cego, porque esse é o caminho. O que acontece com a fibra? Lá no intestino, essa fibra ela cai lá no intestino e ela segura a glicose de entrar. Ela entra, mas devagar. Então, quando a gente pede para o paciente diabético, vai no consultório,
que eles fazem aquele controlinho com o destro. A gente pede para fazer o destro 2 horas depois a alimentação. Às vezes o mesmo alimento, mas com arroz branco, a glicose está lá em cima. A mesma refeição, o arroz é integral, a glicose está controlada. Então, gente, isso é super importante. Sabe por quê? Inclusive na parte estética. Porque hoje tem um negócio chamado glicação, caramelização das células, que o açúcar, ele carameliza a célula e detona a membrana celular e a troca não se faz. Então, isso é uma coisa séria. Eu trabalho lá em São José pela prefeitura, e lá, como eu tive esse negócio do braço, eu tive que passar por uma readaptação lá, e lá hoje eu controlo as cirurgias de oftalmologia na Provisão. Gente, está todo mundo com a retina estourada, fazendo cirurgias de 15, 20 mil reais, que eu tenho que autorizar isso, ou não, entendeu? Mas 90% é diabetes. E estoura a retina e fica cego. Aí eu conversando lá com as oftalmologistas, porque está todo mundo estourando a retina, e a gente quer entender, porque é uma cirurgia cara e a prefeitura tem que pagar, como está estourando tanto isso. As doutoras falam, Sandra, o povo vem aqui com a glicemia estourando, comendo tudo que tem direito. E o que a gente vai fazer? Chega aqui, está com catarata, chega aqui, está com glaucoma, chega aqui, está com um monte de problema do olho, que não é só o descolamento de retina, é por causa dessa caramelização da célula. A retina, ela tem os vasinhos bem fininhos, igual no rim. É a primeira coisa que estoura isso, entendeu? Então, açúcar, gente. Ah, mas é mascavo, não interessa, é açúcar. Não tem essa, entendeu? Ah, mas mascavo tem nutriente, não sei o quê, pá. Tudo papo furado isso, não tem que ter açúcar. Açúcar hoje está assim, está mais do que falado, entendeu? A Organização Mundial de Saúde está todo mundo em cima do açúcar. E, gente, o pessoal está melando as coisas. Você, quando vê assim, você vai tomar alguma coisa e vê, você fala, essa pessoa deve estar doente, no mínimo. Se for avaliar, a pessoa está doente. Porque não dá, gente. E às vezes, por quê? Porque tem uma deficiência de serotonina. Pode perguntar. Então, é assim, tem toda uma polêmica em cima do adoçante, mas fica aí hoje que o mais seguro é a sucralose, tá? É o adoçante mais seguro, a sucralose. É o Linea, tem o Linea, que é sucralose, e tem a sucralose da União também, tá? Então, esse é o mais... não, estévia também, mas é que estévia tem um gostinho, né? Ela deixa aquele sabor residual, né? Mas ele é natural, quem suportar, né? Não, doçurinha não. Doçurinha não. Doçurinha não. Aquilo, porque assim, a pessoa que ela vai substituir... E outra coisa que tem que tomar cuidado, gente, que é assim, essa questão de todo mundo passar para adoçante agora, precisa tomar cuidado. Porque assim... também estão as pesquisas falando que o adoçante pode dar compulsão. Já ouviu falar isso? Compulsão. Porque o açúcar, ele mantém o seu nível de serotonina. Aí você começa a pôr tudo adoçante em tudo. Não é que é para usar açúcar. Mas, assim, tem outras fontes de açúcar, que é a fruta, entendeu? Você pode fazer um suco, tem sobremesas maravilhosas que a gente faz, que a gente vai adoçar com... uva passas, vai adoçar de outro jeito, com a fruta, mas o ideal é que tudo é um caminho, que não é de uma hora para outra que a mudança vai acontecer. É por isso que, assim, eu acho que na saúde pública tinha que ter esses grupos para ficar batendo ali, porque não é numa palestra que vocês vão mudar, entendeu? É toda uma história, é todo pá, né, para mudar, porque é cada passo, tem que dar um passo por vez, entendeu? Não adianta você dar um passo e achar que você vai chegar lá na porta, que não vai, é um passo por vez. Tem dia que vai ser o passo, ou o mês, ou o ano, sei lá, cada um tem o seu momento de mudança. Tem gente que demora 1 ano para mudar a questão do açúcar, tem gente que demora 1 semana, 1 mês, mas cada hora é um passo, uma hora é o açúcar, outra hora é o integral, entendeu? Mas é assim, então, essa questão do açúcar é sério, tá?
Tem que parar com essa história de açúcar. Não está dando para parar agora? Começa a transitar. Como que transita? Tem um açúcar fit lá, que é metade açúcar, metade, sabe, metade adoçante. Já é alguma coisa, entendeu? Ué, não é? E para de ficar melando, né? Hã? É, meio a meio. É fit, chama fit, tá? Não, porque assim, ó, não tem história. Quer emagrecer, tem que restringir caloria. É uma balança que não tem história. É restringir caloria. Da onde que vem a caloria? Da gordura e do açúcar. A história é essa. Porque 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. Mas 1 grama de gordura são 9 calorias. Então não dá. Então eu falo isso toda hora lá. Querer emagrecer comendo embutido todo dia não dá certo. É pão com presunto, é pão com queijo, com não sei o quê. Não dá certo isso. O que seria? Eu vou passar aqui daqui a pouco uma dieta anti-inflamatória para vocês entenderem o que seria o certo. Mas o que seria o certo? De manhã, iogurte. Iogurte é uma coisa importante. Iogurte natural. Tá? Por quê? Porque tem probiótico. Já ouviu falar em probiótico? O probiótico, nosso intestino, a serotonina está lá. Olha lá onde vem a serotonina. Essa serotonina que a gente está falando, que é do doce, que é da compulsão, que é do não sei o quê, ela está lá no intestino. 90% está no intestino. Então, nós temos que cuidar muito bem da nossa saúde intestinal. Então, não vai ter produção de serotonina. E quem tem constipação, muito mais. Por isso que fala que quem é constipado é enfesado, né? Porque quanto mais fezes, mais, né? Nada de serotonina. E como que a gente cuida do intestino? Uma das coisas são com os probióticos, tá? O que é probiótico? Nós temos o pré-biótico e o probiótico. O probiótico seria os lactobacilos. Nós temos uma flora bacteriana no nosso intestino. Tem muito mais bactéria no nosso intestino do que células no nosso corpo. Já ouviu falar nisso? Assim, ó. E aí, só que assim, essas bactérias muitas vezes são bactérias ruins, bactérias más. Principalmente se nós somos estressados, se nós comemos açúcar, se nós não fazemos uma alimentação saudável, é bactéria ruim que está lá. E sabe o que a bactéria ruim faz? Ela fura. Eu estou falando de uma maneira vulgar, que não é furo, mas são microfuros. Altera toda a permeabilidade intestinal e começa a passar para a circulação macromolécula proteica. Então, coisa que não era para entrar no sangue começa a entrar. Então, é aí que começa aquela doença autoimune, reumatismo, tireoidite, tem um monte de doença de autoimune, lúpus, tá? Então, é assim, o intestino, ele tem que ser saudável. Então, o probiótico, o iogurte Yakult, o aquele branquinho lá, esqueci o nome, Active, tem o outro Lactimel, né? Esse tem uma quantidade maior de probiótico do que o próprio iogurte desnatado. Mas veja só, vocês podem fazer iogurte em casa, gente. Porque em casa não é com bicho, porque às vezes para dar coloração no iogurte tem bichinho morto lá dentro, sabia? Tem um besorrinho para dar cor, que aquilo é sabor morango, mas não é de morango. Então faça iogurte em casa. Compra o leite, compra o fermento, põe lá que vai fazer o iogurte. Bate com uma fruta, é muito mais saudável, tá? Então, o probiótico que eu estava falando é esse. E nos casos mais acentuados, a gente suplementa. A gente prescreve sachês de probiótico. Às vezes tem gente que tem diarreia que não para, entendeu? O intestino direto ferrado. Probiótico, constipação probiótico. Mas aí, só iogurte às vezes não é suficiente. Tem que suplementar em dose maior, tá? E aí, esse é o probiótico. O pré-biótico é a fibra solúvel, que é o que alimenta a bactéria, que é o probiótico. Então, quando você tem esses soldadinhos bons, que são os probióticos, no intestino, eles vão defender. Quando entra a toxina, quando entra um monte de xeroestrogênio, dessas porcariadas tudo, ele seleciona e fala, sai, vai para as fezes. Não vai absorver. Ele protege, ele cria uma barreira. E isso é muito sério, gente, porque em paciente na UTI, vocês já ouviram falar, morreu de infecção. Sabe por quê? Porque o paciente na UTI, ele para de comer. Como para de comer, a bactéria intestinal rebenta tudo. Aí começa a vir bactéria no ambiente, porque aqui está cheio de bactéria.
E isso, pelo próprio intestino, entra ali, a própria bactéria da pessoa entra na circulação nela, ela faz septicemia e morre. Por isso, em UTI, paciente grave de UTI, a conduta é entrar com probiótico e ômega 3. Porque o ômega 3 também ele vai fazer essa proteção da barreira intestinal. Então, café da manhã tem que ter o probiótico que vem do iogurte, tem que ter uma fibra para segurar o intestino, que a gente pode colocar, por exemplo, o farelo da aveia é um alimento funcional. O que é alimento funcional? É aquele que tem, ele é usado para tratamento, entendeu? Ele tem um efeito de tratar. Isso é uma norma pela Anvisa. Então, o farelo de aveia, ele é mais do que aveia, é o farelo que eu estou falando. Ele ajuda demais no diabetes. E também no colesterol e tudo mais, mas diabetes é o foco. Então, colocar farelo de aveia ali, tá? Um pouquinho de germe de trigo, essas coisas é legal. Eu ponho uma frutinha junto, porque tem que ter os minerais, tudo mais. Se quiser, come umas 2 fatias de pão integral, ou pão francês integral, né? Na padaria dela, ela está fazendo já esse pãozinho integral que está lá. Mas o pão integral, gente, o outro pão é só amido, é só caloria. Não tem proteína, não tem nada de valor para proteger a gente de um monte de doença, tá? Além de engordar, tá? Então, esse seria o café da manhã ideal. Pão com manteiga, a única manteiga, só um pouquinho, que a gente recomenda. Manteiga é uma porcaria, margarina, manteiga, tudo porcaria isso daí. A única que tem um efeito ainda, assim, funcional, que é para tratar alguma doença, é aquela Becel Active, porque ela é rica em fitoesteróis. Ela é cara, ela é baixinha assim, custa 12, 13 reais. Também não tem gosto, entendeu? Mas ela tem um remedinho nela lá chamado fitoesteróis. Lá no Chibata, inclusive, vende. Essa margarina, vende o iogurte da Becel Active, é tudo caro isso. Porque o fitoesterol é caro, mas ele baixa o colesterol com tudo. Então, é assim, para quem tem colesterol alto, tem que ser essa bendita margarina, não adianta arrumar outra, e nem manteiga. Ah, mas o que eu vou pôr no pão, então? Gente, é tão fácil fazer um patezinho, né, dona Edna, um patezinho de ricota. É só bater a ricota no liquidificador com um pouquinho de leite. Você põe um alho lá dentro, um cheiro verde, um pouquinho de sal, um fiozinho de azeite. Fica ótimo. Quer variar, põe um pouco de azeitona preta num dia, no outro dia põe uns tomates secos. Mas não precisa, a gente tem que parar de ser preguiçoso e parar de ficar comprando as coisas prontas. Entendeu? Porque essas coisas prontas é que engorda. Tem que começar a ir lá e pôr a mão na massa. Porque faz parte também, tá? Então, café da manhã saudável é assim, tem que ter um carboidrato integral, tem que ter uma fruta, tem que ter uma fonte de cálcio, com leite desnatado ou iogurte, tá? Principalmente se for natural esse iogurte. E é assim o café da manhã. Então, aquele negócio do café com leite, do pão com a manteiga é muito pobre, entende que é muito pobre isso daí? Não tem nutrição nisso. Aí, depois é assim, ficar um tempo, se você come bem, veja só, come como tem que comer, que é com bastante fibra e fruta, e não é suco. Quando eu falo fruta não é suco. O pessoal tem mania de tomar suco até não querer mais, né? E principalmente os adolescentes, vivem no suco, isso engorda até não querer mais, gente. Uma coisa é você comer, olha, a diferença de tomar um suco de laranja, sabe quantas calorias tem um suco de laranja? Uma laranja tem 70 calorias, no mínimo 3 laranjas para fazer um suco de laranja. Já são 210 calorias, não é? Aí, só no suco de laranja, sem colocar açúcar, tá? Imagina você ficar tomando suco o dia inteiro. Outra coisa, comer 3 laranjas é uma coisa. Tomar um copo de suco de laranja é outra. Ninguém vai comer 3 laranjas. Então, essa história de suco tem que cortar, entendeu? Sabe o que tem que fazer? Tomar água. É água.
Água, 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 água. Tem que pegar mania de tomar água, não nas refeições. Na hora da refeição, na hora de tomar água, não pode. Mas antes, até meia hora antes e 2 horas depois da refeição, pode e deve tomar bastante água. Sabe por quê? Se não tomar água, o rim para. Se não tomar água, a pele fica flácida. Sabe? Você olha na cara da pessoa, já vê que ela não está tomando água. Lá no consultório tem as esteticistas, fisioterapeuta que trabalha lá, só dando dura direto no pessoal. Doutora aí, ó, não toma água. Olha a pele dela como está, desidratado, entendeu? Você vê assim aquela cara feia, danada, porque não tem água, não está hidratado, gente. Então, quer ficar bacana, quer ficar bonito, não a água faz parte de eliminar, inclusive, as coisas. Oi? Tem umas continhas que faz aí, mas em média 2 litros de água por dia. No mínimo. Que bom, quanto mais toma, melhor. Pode. É assim, existem umas tabelinhas de caloria que faz a conversão. Um pão integral é igual a 5 biscoitos, por exemplo. Tem que aprender a ver rótulo, gente. Rótulo. Rótulo é outra coisa importante. Porque no rótulo precisa parar de ficar comprando as coisas por comprar. Ir lá e ver no rótulo quanto tem de fibra. Porque essa história de pão integral engana. Você vai ver, não tem quase nada de fibra nesses pães integrais que a gente compra no mercado. Né? Muito pouco. A dona Edna faz um pão lá cheio de fibra. Eu estou falando da fibra, estou falando de alimentação saudável, tá? Você não vai morrer porque vai comer uma bolacha de água e sal, nem que vai comer. Mas é assim, ó, é aquelas mudanças que não dá para fazer tudo, mas de segunda a sexta, pelo menos, vamos tentar, né? Comer arroz integral, pão integral, fruta, entendeu? Deixa o arroz normal para sábado e domingo. Pelo menos tenta, né? Vão eliminar doce de segunda a sexta. Também não é sábado, domingo, encher a pança de doce, né? Come um pedacinho, tem que... Tá? Vou passar o próximo ali, ó, para a gente avançar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Para quem come bem de manhã, 5 horas aguenta sem comer. Mas para quem come bem, porque quem toma aquele café com leite e pão com manteiga já era, daqui a 3 horas sem comer outra vez, então o metabolismo vai lá embaixo. Mas para quem come bastante fibra, né, dona Edna? A gente organizou lá na nossa igreja uns sábados de manhã com café da manhã na igreja. E esse café da manhã a gente levava, né? Mas é assim, quer sentar é nos nossos moldes lá, né? Não entrava açúcar, né? Não entrava café, era só fruta e integral que entrava ali, né? E tudo coisa natureba, nada industrializado, tudo as irmãs que faziam. Mas um negócio muito legal, para o pessoal aprender a comer, tá? E aí, então, se você não aprende a comer, você vai comer porcaria, daqui a 3 horas vai ficar com fome. Mas se comeu bastante, você não vai ter fome. Você pode ir lá malhar na academia sem precisar suplementar com maltodestrina, com etc., que não vai ter fome, não precisa. Porque mantém aquela curva da glicemia. Não vai ficar fazendo aquele platô de sobe com tudo e depois desce com tudo em hipoglicemia. Tá? Então, e aí, ó, a sucralose que eu estava falando, na linha dos adoçantes inteligentes, ele aumenta o GLP-1. Além de ser seguro, ele é inteligente, porque ele aumenta o negócio no nosso, uma substância que dá saciedade. Olha que legal. Por isso que ele fala que é adoçante inteligente, a sucralose. Tá? E ele dá quase que o mesmo efeito da Victoza. Vocês já ouviram falar na Victoza, que é aquela injeção que o pessoal estava aí na moda tomando para emagrecer. Tá? Aí, ó, esteatose hepática, gordura no fígado. Pus só ali para a gente falar um pouquinho disso. Então, um monte de gente com gordura no fígado. E aí tem uns suplementos, vitamina E, vitamina C, algumas coisas que a gente prescreve para ajudar também. Passa o próximo, que isso é muito técnico. Pode passar. Aí, ó, o que a gente tem que ter no estômago para saciar? Plenitude gástrica. Quando que você para de comer? Quando chegar uma mensagem para o cérebro e falar assim, chega, já estou saciada, satisfeita, não preciso mais. Tá? Os remédios, eles fazem isso. A sibutramina, ela é sacietógena, porque ela manda antes de você comer, já mandou uma mensagem lá, tá bom, então você come pouco, já está satisfeito. Só que os alimentos com fibras, então vamos falar do almoço agora. Como que tem que ser esse almoço? Tem que comer bastante fibra.
e começa com um pratão de verdura. Pratão. Faz de conta que não vai comer arroz, nem feijão, nem carne, nem mais nada. Só vai comer verdura, é assim. E sabe quanto tempo demora para o hormônio da saciedade ser produzido a partir da hora que você começa a mastigar? 20 minutos. Depois de 20 minutos. Então, aquela pessoa que come assim, ela nunca está saciada. Ela come rápido e continua com fome. Porque tem que ter um ritual para comer, para não engordar. Esse ritual é sentar na mesa, é salada. Vocês podem fazer uma saladona desse tamanho, cobrir com filme e guarda na geladeira sem temperar. Dura a semana, umas 3 dias pelo menos, vai durar. Mas põe todo tipo de salada. Põe almeirão, põe alface, coloca rabanete, tomate, coloca tudo ali. Entendeu? Tem que fazer um banquete de salada. Porque aí vocês ficam comendo a salada, primeiro que é fibra que está entrando. E aí, até mastigar tudo aquilo, 20 minutos, aí você aí já não quer nem comer mais. Demorou muito. Mas é esse ritual. Tem um doutor, um colega, que ele escreveu um livro que é só sobre mastigação. Muito interessante. Que a mastigação, ela tem todo um mecanismo para a gente ajudar a emagrecer. O alimento, o arroz integral, demora para mastigar, né? Por isso que ninguém quer, né? Porque tem que ficar... Ninguém quer ficar isso, né? Só que assim, sacia super rápido. Se você está acostumado a comer 5 colheres de arroz normal, você não consegue comer isso de integral. Porque ele cai no estômago e pesa, entendeu? E veja só, se você já tem verdura, agora entra integral lá, aí você vai comer por exemplo, um legumes no vapor, um brócolis, uma couve-flor. Então, tudo isso é volume no estômago, além de nutriente que está cheio, né? Então, isso dá saciedade. Você come e... Então, você não vai ter necessidade daqui a 3 horas comer outra vez, tá? Então, fritura tem que sair fora. Feijão sempre tem que ter, o ideal, arroz integral. Não gosto, então começa... assim, devagar, o arroz branco, mas coloca um pouco de farelo de trigo no meio. De farelo de trigo, com um pouco de germe de trigo, para começar a ter um integralzinho ali, e vai meio a meio, faz meio normal, meio integral, junta. Tem uns arroz... Oi? Farelo e germe, para pôr um pouquinho, né? Oi? Não pode tirar o arroz. Tem que ter uma fonte de carboidrato, porque o carboidrato é o que te dá energia, entendeu? É o que te dá energia, e a serotonina precisa de carboidrato. E é essa que eu queria falar, que assim, aquela serotonina que a gente estava falando, se você tem que comer carboidrato, precisa de carboidrato a mulher para produzir serotonina e endorfina. Só que não é carboidrato do arroz branco, nem do pão branco, nem do doce, é carboidrato do alimento integral. Aí você consegue manter. Mais carboidrato do que proteína. E no homem é mais proteína do que carboidrato. Tá? Não, você pode, mas a diferença vai fazer. Porque assim, o arroz integral, a capa do arroz integral, ali tem as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B não estão no pimentão, não está na cenoura, entendeu? E as pessoas estão com deficiência de vitamina do complexo B. Tanto é que a depressão, pessoas depressivas precisam tomar vitamina do complexo B. E está tendo assim, uma deficiência geral, porque ninguém come fibra. Tá? E é só ali que você vai ter. Então seria assim, além da questão da fermentação. É uma transição, né? Não, problema não tem, entendeu? Mas assim, aquele integral que eu estou falando do complexo B, tudo, é na fibra, tá? Mas, gente, sabe, a gente tem que aprender a gostar do que não gosta, sabe? Porque senão não dá. Eu falo, tem paciente que começa, não consegue, não gosta. Eu falo, então vai ficar gostando de ficar gorda. Porque não tem jeito. Não dá, tenha santa paciência, gente, não dá. Pus lá para uma outra, lá outro dia, 1.500 calorias. Hoje ela foi no consultório com um livro maravilhoso. Ela fez um diário alimentar, escreveu tudo, 1.500 calorias. Quando eu fui ver lá, refrigerante fervendo de refrigerante, suco, macarronada com calabresa.
Falei, zero. Falei, zero. Que isso, doutora? 1.500 calorias. Falei, 1.500 calorias desnutrida. Que adianta ficar magra e desnutrida, né, caindo toda flácida, toda ferrada, porque você está comendo mal. Cadê a fruta? Eu não vi fruta. Eu não gosto. Cadê a verdura? Não gosto. O integral, não gosto. Eu falei, gosto então de ficar gorda. Não tem jeito. A gente tem que aprender a gostar. A gente tem que aprender a educar o nosso paladar. Sabe quem manda na gente? É a gente. E a gente não pode deixar o paladar da gente dominar a gente. Isso chama-se domínio próprio. Na Bíblia fala sobre isso. É importante a questão do domínio próprio. Domínio próprio, inclusive, na nossa alimentação, no nosso estilo de vida. Eu gosto, tem que falar não. Sabe para quem que a gente tem que falar não? Para a gente. Né? Para a gente. Não, você não vai comer isso, não, Sandra. Não vai. Entendeu? E aí você fala, não comi. Mas é assim, o nosso maior inimigo é nós. E a gente tem que entender essa relação nós com nós mesmos. Porque a gente sabota a gente mesmo, sabia? Coitada, essa paciente de ontem, mas eu tomo shake. Eu falei, shake? E janta, bate maior rango 6 horas da tarde e toma shake às 9 horas. Eu falei, mas você está bem desnutrida para tomar shake, né? Muito desnutrida. Mas eu gosto. Eu falei, não dá, gente, não dá. Essa questão de gosta, de não gosta, também tem que falar para você. Não, eu gosto de verdura, eu gosto. Entendeu? A questão não dá. Se a gente for atrás do que a gente gosta, a gente está perdido. Não é? Não dá, a Bíblia fala isso, não dá. Sabe, a gente gosta de tudo que não presta. Nós somos pecadores, gostamos de tudo que não presta, inclusive da comida. Tá? Então, pode passar para a gente acelerar. Aí, gente, olha aqui. Então, os alimentos, né, para essa questão inflamatória. Ômega 3. Ômega 3 aumenta a leptina. Onde tem ômega 3? Peixe. Que peixe? Todo peixe? Sardinha. Qual mais? Todos os peixes de água fria que tem peixe. Não é em todo peixe que tem ômega 3, tá? Então, a sardinha é um peixe barato e que tem bastante ômega 3. Onde tem mais ômega 3? Todo mundo está usando um grãozinho. Linhaça. E onde tem muito mais ômega 3, porém está caro ainda, é a chia. 10 vezes mais ômega 3 do que na linhaça. Mas está caro a chia. Está tomando chia? Com suco de soja. Mas você chega lá. Chega lá. Vai devagar. A chia, a gente tem que deixar de molho. Quando for a hora de cortar, eu pode avisar, tá? Tá? Aí a gente marca outro dia e conversa mais que a chia tem que deixar de molho na geladeira. Uma colher de chia, meio copinho de água, na véspera, para no outro dia de manhã você usar ela. E a linhaça também. Porque ela só funciona se for assim ou se for triturada. E comprar ela já triturada não é legal, porque ela já está oxidada. Você tem que, se for bater no liquidificador, tanto a linhaça quanto a chia, bater e ela dura no máximo na geladeira 2 dias. Depois disso já oxida. E a gente não quer nada oxidado. Oi? Não importa isso. Vamos passar rapidinho para a gente. Olha, o fitoesterol está ali, o chá verde. Volta só um pouquinho antes. O chá verde, as fibras, o resveratrol, os alimentos termogênicos. Então, qualquer hora a gente vem aí para falar dos alimentos termogênicos. Tem alimento que aumenta o metabolismo, um deles é a casca da laranja amarga, acho que já ouviram falar, o guaraná aumenta o metabolismo, a cafeína, e tem várias outras coisas. Vamos passar. Então, ali fala do hormônio, pode passar. Ali, volta só um pouquinho. Então ali, serotonina, estrógeno, progesterona para as mulheres, deficiência de serotonina leva a depressão e ansiedade e faz a mulher aumentar o consumo de doces, o que vai fazer reter mais água. Então a gente vê um monte de gente inchada, muito inchada. Sabe que incha? Carboidrato. Carboidrato. Tanto é que quando vai fazer procedimento estético, a gente já fala, nesse dia não vai nem comer carboidrato. Porque se comer carboidrato, nós vamos mudar toda a via metabólica. E nós precisamos queimar gordura, porque nós estamos entrando com uma medicação agora na tua barriga, que é aquelas injeções que entram, ou a gente está entrando com carboxi, ou está entrando agora, e nessa hora eu preciso desviar a via metabólica. E o carboidrato, ele puxa muita água.
E não dá, retém muito líquido. E vocês ficam na fase pré-menstrual tudo louca, comendo carboidrato até não querer mais, inchando até não querer mais, por causa do carboidrato, tá? Então, o que tem que comer em quem incha assim até não querer mais? Porções generosas de melancia, de abacaxi, de melão, que é diurético, tá? Então, tem que comer bastante isso. Damasco, ameixa preta, castanha. Pode passar o próximo. Então, ali, ó, aqui tem um exemplo de uma dieta, tá vendo? O café da manhã, uma dieta anti-inflamatória com 1.300 calorias. Então, você está vendo ali, né? Uma medidinha do whey protein. O whey protein é um negócio que é legal, gente, porque você começa a emagrecer, começa a cair tudo, começa a ficar flácido. Vê esse pessoal que emagrece com tudo, cirurgia bariátrica, parece com um cara de velho. Você olha assim e fala, toma um susto às vezes com a pessoa. Você não acha que ela está bonita porque ela emagreceu 50 quilos, mas quando você olha na cara, você, como envelheceu a pessoa, flácida, caiu tudo. Então, tem que ter a proteína para fazer, né, o colágeno e etc. Então, está ali, depois a gente pode passar e explicar para vocês. Passa o próximo, aí o almoço, como deveria ser o próximo. Pode passar. O jantar ali, o lanche da tarde, o jantar, a ceia da noite. Próximo. Bom, aí... Então tá, aí assim, aí vem os procedimentos que estético, que usa, alguns deles foi sorteado aqui hoje. A endermologia, aquele ali é um aparelho que ela faz a sucção. É lógico que só fazer isso daí sem fazer uma dieta não dá, né? Porque tudo está num pacote, tudo está numa história, entendeu? Que é assim, não adianta fazer procedimento e comendo até não querer mais tudo que quer, entendeu? Não dá. Sabe? Então, faz parte, até é legal fazer essas coisas, porque assim a gente fica mais animada, inclusive em seguir a dieta, de tudo, porque primeiro que você gasta dinheiro. Você não vai gastar dinheiro para perder o dinheiro, não é? Porque isso custa, e não é barato essas coisas, tá? Depois que assim, você quer ficar legal, né? E você fica legal. Então, essa endermo é uma das coisas. Passa o próximo. A eletrolipólise, foi sorteado alguém para fazer eletrolipólise. É um ultrassom cavitacional, é um ultrassom que ele turbina tudo, o adipócito, estoura o adipócito, vai, próximo. Aí, carboxiterapia, isso daqui é muito legal, a gente faz lá também, é CO2 injetável, ele quebra, ele trata a flacidez, estria, próximo. Pode passar rápido agora. Mesoterapia, ali já é medicação que a gente entra, tá? A turbinada, a massagem turbinada, bom, tem um monte de coisa, o infravermelho, ó, que... Todas essas coisas é para ajudar, porque assim, às vezes você emagrece, mas a gordura localizada ela não vai embora. Às vezes a pessoa até é magra, mas tem aquela gordura que não sai da barriga. Não sai, entendeu? Pode fazer 1000 abdominal, pode fazer o que for, não sai, fica ali. E aí você tem que entrar com um tratamento específico naquela região para queimar aquela gordura, ou vai para lipo. Então, tá próximo. E aí também os homens gostam, tá? Os homens que estão aqui, ó. Os homens estão também se cuidando. Tem bastante homem começando a se cuidar. Próximo. Esse negócio aqui, gente, já está acabando, acho que esse é o último, penúltimo. É uns hábitos para intensificar a perda de peso. De manhã, em jejum, tomar uma medida de colágeno para dar firmeza muscular. Só que colágeno tem que ter 10 gramas. Se não tiver 10 gramas, esqueça, não vai ajudar. Tá? Você tem que olhar no colágeno que compra. E eles vendem sachê de colágeno, tem da Sanavita, tem várias marcas aí. Tem que ter 10 gramas a porção, ou sachê, ou a cápsula. Porque, assim, então, não faz efeito que a gente quer. E aí, uma medida para firmeza, antes do almoço, um sachê de chá vermelho. Aumenta o metabolismo. Chá vermelho, chá de hibisco, tá? São chás que é legal tomar para aumentar o metabolismo. Até o chá verde, antes do almoço. Porque vai digerir mais rápido, vai metabolizar mais rápido, tá? Clorofila de alfafa para desintoxicantes do jantar, antes de deitar, bater no liquidificador uma colher de psyllium, uma colher de farinha de casca de laranja, é legal para emagrecer, casca de laranja. Então, isso é uma receitinha, casca de laranja, uma fatia de mamão, tem um copo de soja, ativa e queima a gordura e ajuda a limpar o intestino. Ao longo do dia, chá desintoxicante, 5 vezes por dia. 3 a 4 vezes por dia, consuma uma colher de solução emagrecedora e meio copo de água. Passa o próximo, porque tem a receita da solução emagrecedora.
20 gramas de fucos, 20 de hibisco, carqueja, cavalinha, bugre, cáscara sagrada, espinheira santa. Vocês compram todas essas ervas, ó, coloca todas elas num vidro de tampa larga, cobre com vinagre de maçã, deixa 10 dias. Isso daí, vai fazer um curtido disso daí, e aí você vai tomar isso daí durante o dia, várias vezes ao dia, tá? Tem um chá desintoxicante ali também, pode passar o próximo. Pode passar. Acabou? Bom, gente, então é isso. Eu acho que é muito complexo tratar a obesidade, porque tem muitos fatores que vai fazer a pessoa ficar obesa, e não dá para falar tudo num dia, né? Mas, assim, eu espero que as coisas básicas, eu acho que deu para ter um entendimento, né? Tá? E a gente fica à disposição.